busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oi, irmãos. É um grande prazer para mim, uma emoção, participar desse culto de Páscoa na nossa tão amada IPI do Cambuci. Saudades de todos vocês. Hosana, aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia. A nossa mensagem de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 34 ao 43. Vamos acompanhar a leitura? Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram-lhe a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Amém. Olá, povo santo de Cambuci, IPI de Cambuci. Prazer estar com vocês. Quero agradecer já o convite, me sinto honrado em poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, principalmente numa data tão especial e tão significativa para nós cristãos. Hoje é domingo de Páscoa e é muito significativa. Então eu me sinto muito honrado de ser eu que vou estar entregando essa palavra. E na realidade, gostaria de conversar com vocês sobre esse texto que eu vou ler. Esse texto está em João 20, de 1 a 17, 18. João 20, de 1 a 18. Estou na Nova Tradução na Linguagem de hoje, então me acompanha aí. Diz assim: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ao lado dele. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo e viu e creu. E eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeça, o outro estava nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ele virou para trás e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou
que ele era o jardineiro. Por isso respondeu: se o Senhor tirou-o daqui, diga onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o Pai. Vá encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria foi e disse aos discípulos de Jesus: vi o Senhor, e contou-lhes o que Jesus lhe tinha dito. Meus queridos, esse é um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus. E a ressurreição tem, assim, causado, de alguma forma, várias questões. Alguns acreditam, os cristãos acreditam. Estou lembrando de um filme, deixa eu ver de que data que é esse filme, O Corpo. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas o filme O Corpo trata exatamente dessa polêmica, né? Então, durante uma expedição, uma arqueóloga encontra um corpo crucificado, cujos exames apontam que ele é do 1º século antes de Cristo. Ao saber do corpo, o Vaticano envia um padre, que na realidade era o Antônio Bandeiras, que tem por missão investigar se o corpo encontrado seria de Jesus Cristo ou não. E esse corpo viveu exatamente nessa época. A ameaça de que as suspeitas estejam corretas desestabiliza a igreja, que, por ter credibilidade, por acreditarem, né, na ressurreição, tem medo que a sua credibilidade seja afetada de alguma maneira, né? Então o filme vai sendo construído a partir desse dilema, né? Será que é? Será que não é? Né? Para os ateus, obviamente, isso não é mera coisas que não é relevante, né? É uma mentira para os ateus, né? Tanto é que um filósofo do 2º século, ele chama... Opa, perdi aqui. É Celso. Ele é um filósofo que ele foi o grande crítico do cristianismo, né? E da ressurreição. E na realidade, essa grande polêmica, ou essas polêmicas, essa acredito ou não acredito, isso sempre teve, até porque também, antes de preparar o que eu ia falar para vocês, eu estava lendo um rapaz aqui, ele é brasileiro, e ele é arqueólogo, e ele estava falando numa reportagem que ele deu, que também o texto bíblico também não nos ajuda, né? A primeira coisa que o texto vai nos trazendo assim algumas questões. A primeira coisa é a mulher. Para quem queria fazer se alguém quisesse fazer uma propaganda boa, né,
não poderia colocar a mulher como testemunha da ressurreição. Por quê? Em primeiro lugar, nós somos mal de propaganda, né? Em primeiro lugar, a mulher. A mulher não era... logo nos primeiros séculos, a mulher também não tinha essa palavra. Então, ela tinha não tinha credibilidade, né? Então, se alguém quisesse falar que realmente houve a ressurreição, não poderia colocar uma mulher. E o texto que nós acabamos de ler, fala exatamente de uma mulher. Olha só, perceba. Domingo bem cedo, quando estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Pronto. Então nós já temos aí um testemunho que não tem muita credibilidade para se fazer uma boa propaganda, né? Mas, decorrendo aí o texto, perceba algo. Então, foi correndo no versículo 2, tá? Eu estou em João 20, 1 a 2. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outros discípulos, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram a pedra de Jesus do túmulo, e não sabemos onde puseram. Então Pedro e outros discípulos foram até o túmulo. Os dois discípulos saíram correndo juntos, mas o outro correu depressa, e Pedro chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Perceba também, outra coisa também que é intrigante, por exemplo, por que se houvessem roubado o corpo de Jesus, por que os ladrões de túmulo que violaram o túmulo não levaram os lençóis de linho, se eram tão caros? Porque está aqui no texto. Outra coisa também que é intrigante nesse texto, se fossem os discípulos que tivessem levado o corpo, por que não teria levado o corpo enrolado? E não porque era uma vergonha, era uma afronta alguém ser levado nu, morto nu. Então, são várias questões que vão mexendo com o imaginário, que vão colocando certezas e dúvidas. Esse mesmo arqueólogo cristão, que agora esqueci o nome dele, ele diz assim que se a ressurreição não existisse, essa foi a maior e a melhor campanha de marketing que existe no mundo. Por quê? As pessoas morriam. As pessoas morriam porque defendiam de corpo e alma a ressurreição de Jesus. Isso me lembra também de um texto que está lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo também fala sobre isso. Perceba, olha só, ele foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, que diz assim: ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive. Ou seja, a maior parte está aí entre vocês. Quer saber mais? Pergunte a essas pessoas aí, Paulo falando. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, apareceu também a mim. E daí ele continua. Agora, é óbvio que a ressurreição de Jesus, para os ateus, ela é uma mentira, mas para nós cristãos, ela é
uma verdade. E qual a lição da Páscoa? Que lição da ressurreição nós podemos ter nesse domingo, onde eu quero entregar uma palavra para vocês? Não é polemizar se a ressurreição teve, ou os ateus acreditam que não teve. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura de João 20, 11 agora. Perceba. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ele virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? E quem você está procurando? Ela pensou que ele era um jardineiro e por isso respondeu: o Senhor tirou-o daqui? Diga onde colocou e eu irei buscá-lo. A primeira coisa que eu aprendo na ressurreição é que, se não for Deus se revelar a nós, nós não vamos reconhecê-lo. A primeira coisa que eu vejo no texto é que, se não fosse Deus se revelado a mim e a você, nós ainda ou não estaríamos acreditando na ressurreição, ou estaremos vendo um outro Jesus. Se não fosse a misericórdia de Deus revelada a mim e a você, nós não o reconheceríamos. A outra questão que eu aprendo na continuação desse texto, perceba no versículo 16. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o Pai. Vá encontrar os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles. E o meu Deus é o Deus deles. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que, se não for a Deus se revelado a nós, nós ainda não o reconheceríamos. E agora tudo isso é graça da reconexão. Perceba o que Jesus fala. Não me segure. Daqui a pouco eu venho, o Espírito Santo virá sobre vocês. Mas perceba, olha só, pois ainda não subi para o meu Pai. E vai encontrar os meus irmãos. E diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai e Pai deles. A ressurreição
nos reconecta com Deus. Agora o Pai de Jesus é o nosso Pai. O Deus de Jesus é o nosso Deus. E tudo isso é graça. Tudo isso é graça. É o perdão. É a reconexão. É graça sendo derramada sobre nós. Isso não é maravilhoso? Essa é a segunda lição que eu aprendo com o texto. Então perceba. Então, Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus tinha dito. Bem, as 3 lições da ressurreição, as 3 lições de Páscoa, que hoje o Senhor Deus quer nos ministrar. É a primeira, é Ele que se revela. A segunda, é tudo por graça. Essa reconexão, o nosso perdão, a nossa salvação, a nossa libertação é graça. Isso me torna agora um ser não especial em relação ao ser melhor do que as outras pessoas. Mas isso me transforma em um ser com uma missão. E que missão é essa? Olha só, 18. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou-lhe o que ele tinha dito. A grande mensagem de Páscoa desse domingo, meus queridos e minhas queridas, é que Jesus veio ao nosso encontro. Nos reconectou com o Pai. E hoje nós temos a honra e o privilégio de sermos portadores dessa mensagem. A mensagem da esperança, a mensagem da salvação, a mensagem de que Deus se tornou gente, habitou entre nós, morreu a minha morte, a sua morte, para que eu e você pudéssemos ser reconectados com o Pai. E isso nos torna não melhores do que os outros, mas isso nos torna propagadores da mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. É aquela velha história do mendigo que encontrou o pão. O que encontrou o pão não é melhor do que os outros mendigos e nem diferente. O cheiro é o mesmo. Mas agora ele sabe aonde encontrar alimento. Que essa Páscoa possa ser uma Páscoa cheia da graça, cheia da bondade, cheia da misericórdia de Deus sobre a sua vida.
e que a propagação desse Evangelho seja real na sua vida. E que você seja essa pessoa, como Maria Madalena, que saiu correndo para falar: ele vive, eu posso crer no amanhã. Nosso povo está morrendo. Nosso povo está desesperançado. O nosso povo precisa de uma mensagem de Páscoa, que seja de salvação e libertação. Em nome de Jesus. Um grande beijo e um grande abraço, mesmo que virtual, e que Deus esteja falando no seu coração. Em nome de Jesus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai, honras, glórias sejam dadas a Ti somente. Nesta manhã, Pai, de Páscoa, nesta manhã de ressurreição, Pai, de ressurgimento
da esperança que há somente no Senhor, nós o exaltamos. Agradecemos-te, Senhor, a instrução da tua palavra. Obrigado, a Deus, pela vida e ministério do teu filho, teu servo, o missionário, pastor Itamar. Louvamos-te, Senhor, pela disposição dele em ministrar-nos nesta manhã, Senhor. Que maravilhoso ouvir o Senhor através do teu filho, Pai, a sua maneira tão especial, Pai, como ele é um instrumento nas tuas mãos. E a mensagem que fala desta esperança, Senhor. O Senhor Jesus veio e veio nos trazer, ó Pai, de volta a esperança, nos reconectar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Oramos, ó Deus, por tua graça e bênção para cada irmão, cada irmã, cada lar, Senhor, da nossa igreja. Oramos, ó Deus, por tua bênção, Pai, a bênção e a virtude da cura para os enfermos, em nome de Jesus. Suplicamos tua graça e misericórdia para os que estão, ó Pai, tristes, desanimados. Suplicamos, ó Deus, a tua bênção. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Oramos, ó Deus, também pelos que estão entristecidos, perda, Senhor, luto, Pai, choro. Nós suplicamos que o Senhor possa agir, Pai, enxugando dos olhos toda lágrima, confortando e consolando, Pai querido. Oramos, ó Deus, também para que as famílias sejam, ó Deus, grandemente abençoadas pelo Senhor, Pai, que todos possam desfrutar de uma Páscoa, Pai, renovada no Senhor e renovar assim, ó Pai, a esperança em Cristo Jesus. Te oramos por tuas bênçãos sobre o teu povo, Senhor. Nós te oramos também para que, brevemente, ó Pai, possamos ficar livres desta crise, ó Pai, sem igual, desta pandemia. Suplicamos, ó Pai, tua graça e cuidado para com cada um de nós, à medida, Pai, em que aguardamos no Senhor. Fortalece-nos a fé, a esperança, Pai, ser presente em nosso coração, alimenta a nossa alma. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos também, nesse instante, sermos abençoados pelo Senhor. Recebam a bênção. Agora, queridos irmãos e irmãs, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos, queridas, nós seguimos com as nossas atividades, queremos que todos possam nos acompanhar, teremos daqui a pouco nosso tempo de escola bíblica dominical. Eu e a professora Joyce estaremos encerrando uma série muito especial para o nosso coração, baseada nas cartas do Apocalipse, as cartas igrejas do Apocalipse. Hoje a última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Pedimos que vocês possam nos acompanhar acessando a nossa live de escola bíblica. E à noite, 19 horas, teremos o nosso culto, também mais uma vez, culto de Páscoa na ressurreição do Senhor. Queremos também celebrar a ceia do Senhor, queremos que todas as famílias participem, então prepare, antes do culto, prepare o cálice correspondente às pessoas em cada casa, prepare o pão e o cálice, e prepare com todo cuidado para que você possa participar. Também registre fotograficamente este momento tão especial para você compartilhar na sua página de Facebook, também Instagram, como você desejar. Também queremos pedir em especial lá no grupo da igreja, para que possamos compartilhar esse momento das mesas multiplicadas. Então, hoje, culto com celebração da ceia, nesse primeiro domingo do mês de abril, nesse domingo da Páscoa. Que o Senhor nos abençoe e tenham todos uma feliz Páscoa aos pés do Senhor Jesus. Amém.